Olá, amigos da Gula. A gente hoje começa esse podcast com um convidado para lá de especial. Eu estou aqui com o Frederico Falcão, presidente da Vini Portugal, que está aqui no Rio de Janeiro por conta do evento Vinhos de Portugal. Mais uma vez um sucesso retumbante, hoje é o último dia. Vamos falar muito desse evento e também dos planos da Vini Portugal. Obrigado por ter vindo conversar com a gente, Frederico. Sempre um prazer estar aqui com você, sempre um prazer passar umas horinhas contigo. Muito obrigado, meu caro amigo. É um prazer estar com você, é um prazer estar no Rio de Janeiro, que é a minha cidade que eu amo, e com um evento mágico que é esse nosso Vinhos de Portugal. Falando em evento mágico, conta pra gente como é que foi. Esse ano teve uma inversão, né? O de São Paulo foi feito antes e depois no Rio de Janeiro, para encerrar em grande, imagino, para encerrar em grande estilo, com essa cidade maravilhosa, nesse clima de inverno, um sol bonito. Conta pra gente como é que foi, tanto em São Paulo como no Rio. Olha, Alexandre, foi um pouco por acidentes, por causa da Copa do Mundo, não é? Esse ano vai ter Copa do Mundo e nós sabemos que quando há Copa, aqui o Brasil para. Não só o Brasil, né? Não só o Brasil, mas aqui o Brasil para. Então nós não podíamos fazer esse evento, que nós atraímos muita gente, fazer durante a Copa. Então tivemos que antecipar o evento e como não tinha espaço lá no Jockey, nós pela primeira vez invertemos. Fizemos primeiro São Paulo e depois o Rio. Não foi propositado, foi porque não tínhamos espaço físico no Jockey Club. E correu muito bem. Nós fizemos o primeiro evento no final de semana passado lá em São Paulo. Voltámos a um shopping, voltámos ao JK Iguatemi, que tem um salão premium, que tem um público também muito premium. Os produtores gostam de fazer lá no JK e correu muito bem. O evento correu muito bem, corre sempre muito bem. Esse final de semana aqui no Rio está um espetáculo. Bom, o Rio é mágico, o local onde nós estamos, o Jockey Club, é mágico. Olha, esse evento já é o 13º. Eu vim, não em todos, mas em quase todos. E nos últimos anos, logicamente, venho em todos. E se nota uma evolução grande do público consumidor de vinho do Rio. Os cariocas estão sabendo mais de vinho, estão mais interessados em vinho. Se nos primeiros anos era muito beber uma taça de vinho, agora eles sabem, estão interessados. Está uma evolução grande. Este evento já faz parte da agenda do Rio de Janeiro, já é um evento com memória aqui, as pessoas gostam, esperam durante o ano para que este evento aconteça e está ajudando muito a que os cariocas percebam um pouquinho mais de vinho e bebam um pouquinho mais de vinho. Está incrível. E esse ano calhou de ser no meio de um feriado, né? Nem isso atrapalhou, pelo contrário, até mais gente de fora do Rio veio, né? Isso, nós estávamos com muito receio que, tendo um feriado na quinta-feira, há muita gente saindo, não é? E eu soube de algumas pessoas aqui, cariocas, que saíram do Rio de Janeiro, foram passar o final de semana fora, pessoas de São Paulo que saíram. Então havia algum receio que, tendo feriado, que fosse perigoso para o evento. Foi ao contrário, o evento está completamente lotado. Eu acho que é de longe o ano que nós temos mais pessoas ali. De alguma forma o feriado ajudou, que foi interessante saber, mas está muito bom em afluência, muita gente interessada. Estou muito contente com o evento esse ano. Eu conheço gente que compra 3, 4 sessões, passa o dia lá comendo e bebendo e conversando com os produtores. Isso. Porque há alguns, especialmente os que já frequentam esse evento há muitos anos, que inclusive já criaram relações e laços com alguns produtores, né? É verdade, este é um evento que já, como eu referi, já faz parte da agenda da cidade. As pessoas já conhecem os produtores, muitos deles, e é uma forma de encontrarem os produtores e fazerem esta ligação emocional também com os produtores e com os vinhos desses produtores. Então é um evento mágico, emblemático. E tem muita gente me ligando esses dias, a quantidade de gente que me liga e me manda mensagens tentando obter ingresso, mas está esgotado, está completamente lotado. Nessa época o Frederico Falcão é mais popular do que carnavalesco no carnaval. Mesmo. Mas é bacana isso, porque eu lembro, quando começou isso, o primeiro foi no Consulado de Portugal, era um lugar muito menor, ficou até uma fila gigantesca lá, porque não tinha essa coisa da sessão, né? Exato. E choveu, enfim, foi bom, mas foi um pouco confuso. Mas a partir daí foi um crescimento constante. E o Jockey virou o lugar, né? Hoje é impensável não fazer ali, né? O Jockey é o lugar. Durante algum tempo nós viemos para a Barra, para um shopping aqui na Barra, mas não é a mesma coisa. Então voltámos ao shopping há 3 anos, 4 anos, voltámos ao shopping e de facto o Jockey é o sítio para fazer este evento. Aquele evento é especial, permite-nos ter outras coisas. Este ano tivemos um evento dos Chefs on Fire,
tivemos 2 chefes estrelados, com estrelas Michelin, cá cozinhando, não é? Temos ativações do Turismo Portugal, também com degustações de queijo português, de azeite, de conservas. Portanto, o espaço do Jockey, para além do salão de degustação, para além dos vinhos, permite-nos fazer muito mais coisas. E o que acontece aqui é, as pessoas saem do salão de degustação, onde estão 2 horas degustando os vinhos que quiserem, e nós este ano temos cerca de 80 produtores connosco. As pessoas saem do salão e ficam no Jockey. Porque é um espaço bonito, é um espaço agradável, tem comida, tem outras ativações, as pessoas ficam ali. Então é uma festa Portugal, não é só vinho, é uma festa Portugal, juntamos a gastronomia. Claro que quando fazemos uma coisa destas num shopping, não dá. Não dá. Então as pessoas saem do salão de degustação e vão à sua vida, não é? O Jockey permite isso, o Jockey permite que as pessoas fiquem lá. Além de ser um espaço que chama a convivência, né? Chama a convivência. E ontem eram famílias com crianças pequenas, não nos vinhos, não bebendo vinho, mas cá fora, no espaço, tem no gente gramado. Que nem vai para as sessões, né? Tem gente que fica ali nas ativações. Tem muita gente que não vai sequer, porque não consegue entrar no salão de degustação, é impossível acolher todo mundo no salão de degustação. Embora passem ali milhares de pessoas, não é possível que toda a gente entre, não há lugar. Então tem muita gente que fica só ali no gramado, compra uma garrafa de vinhos, fica ali escutando música, convivendo, tem comida lá, como eu já referi. Portanto, tem muita ativação ali. Essa é a vantagem do shopping, do Jockey. Né? Isso acaba sendo uma celebração de Portugal, né? Não apenas dos vinhos portugueses. Isso é que nós queremos, é transformar este evento mais do que ser só um evento de vinho, é mostrar aquilo que Portugal tem para mostrar. E daí que esse ano, como eu já referi, tivemos provas, degustações de azeite, de queijos, de conservas, tivemos os chefs on fire. Portanto, estamos tentando fazer mais coisas para prender as pessoas, cativar as pessoas e mostrar um pouco daquilo que é a nossa alma portuguesa, daquilo que nós temos para mostrar na gastronomia e nos vinhos. E é uma alma portuguesa que aqui no Brasil, de forma geral, e especialmente no Rio de Janeiro, encontra um eco infinito praticamente, né? Porque o carioca tem uma ligação com Portugal, o carioca, o baiano, o maranhense, talvez seja, e talvez em Recife também, talvez sejam as 4 cidades que mais ligação a Portugal tenham entre as grandes cidades brasileiras. Então vira um negócio de outro mundo, né? Agora vamos falar da importância desse tipo de evento para a consolidação cada vez mais firme dos vinhos portugueses no mercado brasileiro. Eu lembro que quando, já são muitos anos que a Vini Portugal começou a investir mais pesado no Brasil, não só com esse tipo de evento, mas também com ações educacionais, percorreu o Brasil inteiro, aliás, percorre ainda o Brasil inteiro, fazendo ações de formação e tudo mais. E eu lembro quando esse trabalho começou, Portugal era 6º lugar no mercado brasileiro. Estava atrás do Chile e da Argentina, mas também estava atrás da Itália, da França e da Espanha. Hoje, briga com a Argentina pelo 2º lugar, diminuindo a diferença para os vinhos chilenos a cada ano. Ou seja, queria que você falasse um pouquinho da importância desse evento e dos outros também, porque a Vini Portugal não faz só isso no ano inteiro aqui, né? Pois é. Então, o Brasil se tornou em 2026 o mercado de maior investimento da marca Vinhos de Portugal. É onde nós fazemos mais investimento, é no Brasil. Eventos como esse, bom, você falou aí na educação, nós continuamos a fazer muitas sessões de educação. Sessões de educação é como semear a marca Vinhos de Portugal. Estamos tentando atingir pequenos grupos de pessoas que depois vão influenciar outras. Portanto, é um trabalho que demora muito tempo, como nós dizemos lá, um trabalho de formiguinha, mas que é muito importante para a marca genérica, para o nome dos Vinhos de Portugal. Então nós continuamos, há muitos anos que fazemos essa educação, continuamos a fazer educação, não só aqui no Brasil, mas aqui muito, e também fora, ou seja, nós não fazemos só promoção no Rio e São Paulo, nós fazemos em muitas cidades. Você falou aí do Recife, nós fizemos provas no Recife. Recife, Florianópolis, Curitiba. Né? Isso. Portanto, nós vamos a muitas cidades, já fizemos BH, já fizemos Brasília e continuamos rodando um pouco as cidades para percorrer mais zonas no Brasil. Esse evento aqui dos Vinhos de Portugal, que está agora na 13ª edição, atinge muita gente. No ano passado, nós entre Rio e São Paulo atingimos 17 mil pessoas diretos, tirando os milhões que sabem. Olha, eu fui 2 vezes em direto à televisão Globo falar sobre o evento. Então, foi capa do Jornal Globo, foi capa do Valor Económico. Tudo isso impacta milhões de pessoas. Portanto, para a marca Vinhos de Portugal, estes eventos são muito importantes. Não só as pessoas que passam ali, mas todas as que são impactadas.
E depois as provas que vamos fazendo por outras cidades aqui no Brasil, a educação que vamos fazendo, um evento que se está a aproximar agora no final de julho, que é a Chef's Week, no qual nós vamos também fazer parte, vamos estar a promover Vinhos Portugal em quiosques. No princípio será Copacabana e Barra, vamos fazer ações de promoção de vinho de Vinho Portugal, claro está, nos restaurantes. Portanto, todo este trabalho contínuo. Eu venho ao Brasil quase todo mês, não é isso, mas quase. Então, todo este trabalho contínuo da marca Vinhos Portugal aqui no Brasil tem feito com que Portugal esteja a crescer no ranking. Portanto, Portugal esteja, como você falou e bem, estamos ali empatados quase com a Argentina, maiores em volume, mais pequenos em valor, mas a coisa anda sempre muito ali encostado à Argentina, com a desvantagem comercial de termos mais tarifas, mas muito longe já de onde estão os vinhos de França, Itália e Espanha. E é esse trabalho que nós todos fazemos aqui no Brasil, quer nós na Vini Portugal, nos Vinhos de Portugal, quer as próprias CVRs, Comissões Vitivinícolas, quer os próprios produtores que vêm muito ao Brasil fazer a promoção das suas marcas. Tudo isso tem ajudado muito ao reconhecimento por parte dos consumidores brasileiros da marca Vinhos Portugal e tem feito com que Portugal de facto se esteja a destacar e a crescer muito neste mercado. E é engraçado, porque não é um crescimento esporádico, não é aquele boom, muito pelo contrário, é aquele trabalho sustentado que vem de anos, cada vez crescendo mais, e em valor também, né? Porque o vinho português ele era tido e havido como um vinho da prateleira de baixo do supermercado, salvo algumas exceções. Hoje em dia não, a gente já consegue ver posicionamento de vinhos de média gama, por exemplo, ganhando de vinhos até do mesmo valor, sendo posicionados mais caros, porque já tem uma demanda aqui no mercado brasileiro. Isso também se reflete em outros mercados, ou o brasileiro é que já está mais aberto ao vinho português? Esse crescimento em valor. Isso é a nossa estratégia em todos os mercados, é aumentar o valor, tentar exportar vinhos de valor mais alto. Portugal tem falta de vinho. É uma coisa um pouco estranha num mundo que está lotado de vinho, há excesso de vinho. Portugal tem falta de vinho. Portugal consome 550 milhões de litros e Portugal exporta 350 milhões de litros. Portanto, a nossa necessidade são os 550 mais os 350, são 900 milhões de litros. A nossa produção média são 700. Nós temos falta de vinho. Então, aquilo que nós temos que fazer é aumentar o valor do vinho, não é subir o preço das garrafas, é exportar vinhos melhores, vinhos de segmentos mais altos. Muito do trabalho que nós fazemos na Vini Portugal, nos Vinhos de Portugal, é posicionar bem a marca. Então tentamos fazer sempre eventos que estejam associados a uma imagem mais premium, tentar cativar, manter alguns vinhos mais democráticos, como se diz aqui, mais acessíveis às pessoas, mas também crescer junto daqueles consumidores que estão dispostos a pagar um pouco mais por uma boa garrafa de vinho. E ainda assim, mesmo nestes segmentos mais altos, os vinhos de Portugal têm um custo-benefício muito superior a todos os outros países. É aqui que nós nos distinguimos. É ter vinhos diferentes, pelas nossas uvas, pelos nossos terroirs. Portugal tem uma variedade de uvas nativas muito grandes. Distinguimos por aqui, mas mesmo assim entregamos um valor muito superior ao que são os vinhos de outros países. Eu não vou mencionar para não ser deselegante, mas aos vinhos de muitos outros países. Essa é a nossa vantagem e não só no Brasil, nós em todos os mercados estamos a conseguir crescer desta forma, que é uma forma, como você disse muito bem, uma forma sustentada. Ou seja, não é um balão que enche e depois pode vir a desencher. Não, estamos a crescer devagarinho, mas a crescer de forma muito sustentada e a trazer mais estabilidade e mais sustentabilidade económica para o setor dos vinhos portugueses. E quando a gente pega o mapa de crescimento dos vinhos portugueses, a gente vê algumas regiões, por exemplo, os vinhos verdes cresceram bastante em 2025, não sei ainda como é que está esse 26. O Tejo também cresceu bastante em 2026, em 2025 aqui no Brasil, os vinhos de Lisboa, se eu não me engano, também. Ou seja, já não é mais Alentejo Douro, né? Como durante muito tempo era o motor, praticamente, que carregava quase que todos os vinhos portugueses juntos. Mas aí também foram muitas importadoras e as próprias regiões, mais o Alentejo aí, a fazer muito trabalho de promoção aqui no Brasil. Então, para o brasileiro, um bom vinho português era Douro ou Alentejo.
é verdade. Mas todo esse trabalho que nós vimos fazendo ao longo dos anos, a começar na educação e depois através dos vários eventos que vamos fazendo cá, faz com que os brasileiros vão conhecendo também outras regiões. Mas tem outra coisa que ajuda muito aqui, é que há muito brasileiro viajando para Portugal. Nós temos muitas rotas entre Portugal e Brasil, muita rota, está muita gente viajando a Portugal. As pessoas, quando vão a Portugal, também tomam conhecimento de muitos outros vinhos, conhecem outros vinhos de outras regiões, e quando voltam também vão à procura desses vinhos. Então, mais e mais, o brasileiro deixa de olhar para Portugal como sendo Alentejo e depois Douro, e começa a beber mais vinho verde, e é verdade, porque até é um vinho muito adaptado ao clima, sobretudo aqui do Rio de Janeiro, mas a conhecer outras regiões, como o Tejo, como Lisboa, como a Bairrada, como o Dão, enfim. Eu agora teria que as dizer, eles são 14 para não ficar mal, mas todas as regiões acabam por crescer. Claro que algumas se destacam mais porque são maiores e porque fazem mais ativação aqui, mas estão todas elas de alguma forma a crescer neste mercado. Isso é importante, esse crescimento das outras regiões também, para mostrar, inclusive Portugal como um todo, é um país com uma diversidade tão grande, mostrar... reduzir ele a 1, 2, 3 regiões é um desperdício até, com tanta coisa boa que tem lá. O Frederico sabe que eu vou muito para lá e é o que mais bem disparado. Portugal é um país muito pequenininho, é o 109º do mundo em área terrestre. Embora a gente sempre esquece que se formos considerar a nossa plataforma marítima, Portugal tem uma área de mar muito grande, se formos considerar a plataforma marítima, Portugal se torna um dos maiores países do mundo. Isso é uma coisa engraçada. Mas em área de terrestre é muito pequenininho, mas com uma diversidade, e você conhece bem Portugal, com uma diversidade gigante. Nós às vezes falamos no Douro como sendo uma região. O Douro não é uma região, são inúmeras. Milhares de regiões dentro do Douro, porque tem as 3 sub-regiões, não é? O Baixo Corgo, o Cima Corgo, o Douro Superior, mas depois tem vinhos a 100 metros de altitude, vinhos a 500 ou 600 metros de altitude, uns virados a norte, outros virados a sul, uns num vale, os outros. Portanto, tem uma imensidão de terroirs, uma imensidão de possibilidades de fazer aquilo que se faz no Douro, que é grandes brancos, grandes tintos, grandes vinhos licorosos, grandes espumantes. E quem diz o Douro diz as outras regiões. Há uma diversidade muito grande num país muito pequenininho, que não é normal ver nos outros países. Em Portugal você dirige 30 minutos e muda tudo. Muda tudo. E muitas vezes até muda a gastronomia, porque é um país muito rico. Se por um lado isto é quase que uma bênção para nós, não é? Ter esta diversidade toda, para o nosso trabalho nos vinhos de Portugal é um pesadelo comunicar isto. Se você me perguntar o que é um vinho da Nova Zelândia, vou-te dizer, é um vinho branco, a partir de um Sauvignon Blanc, muito frutadinho, muito não sei o que, muito fácil. O que é um vinho argentino? É um Malbec com 14 ou 14,5 de grau alcoólico, com cor. Esse é um típico. O que é um vinho português? Eu não sei. Pode ser um vinho do Porto, um vinho da Madeira, um vinho verde, um vinho do Alentejo. São muito diferentes. É uma diversidade muito grande que se torna difícil de comunicar. E daí que nós temos esta expressão de a world of difference, ou um mundo de diversidade, para tentar explicar ou tentar passar uma imagem que nós somos infindáveis em termos de complexidade, em termos de vinhos que as pessoas podem encontrar. É uma vantagem que um dia que as pessoas se cansem de um Malbec pesado ou de um Sauvignon Blanc demasiado aromático, em Portugal encontram todos os estilos de vinhos. E todos os dias estão a aprender, todos os dias estamos a descobrir novas coisas, porque é um mundo muito complexo. Isso é bom hoje, né? Mas durante muito tempo não foi. Sim. Porque a gente vivia aquele mercado, especialmente no final dos 80 até o começo dos 2000, aquele mercado parqueirizado, onde se vendia um tipo de vinho, os vinhos acabavam ficando quase que iguais, com concentração, com cor, estrutura, musculatura, brancos também, com passagem em madeira, tentando imitar grandes borgonhas ou grandes chardonnays dos Estados Unidos, enfim. Era um mercado que ficava difícil para o vinho português. Eu mesmo presenciei em feiras, fora do Brasil principalmente, um americano chegar para um produtor português, perguntar com que vinho, com que uvas aquilo ali era feito. O produtor português nem sabia, porque eram vinhas velhas, e não conseguia explicar isso, e o americano não conseguia entender aquilo. Era um momento difícil para Portugal se estabelecer, mas ainda assim o país não caiu, né, na tentação, tentação fácil de plantar Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Sor.
embora até tenha bons, ótimos claro. Syrahs por acaso, lá é até Cabernet também. Tem uns bons. Para valorizar o que tem. Essa aposta foi muito bem feita, mas foi uma aposta muito arriscada. Como é que foi? Assim, eu lembro quando teve o seminário da Touriga Nacional, quando foi isso? Já não me lembro mais. Já foi há uns anos, já há muitos anos. Foi há muitos anos, o seminário da Touriga Nacional ali, Touriga Nacional, Touriga Nacional, Touriga Nacional. Tentar pôr a Touriga Nacional como a nossa uva nacional. Era um perigo isso. Era um perigo. Graças a Deus. Teria sido um erro. Teria sido um erro. Graças a Deus isso não vingou e acabou indo para esse lado da diferença. Como é que foi essa decisão? Como é que foi chegar a esse consenso de que não, vamos apostar na diferença? Portugal vai vencer pela diferença e não pelos exemplos do Chile e da Argentina, por exemplo, com o Carmenère e Malbec. Foi uma coisa que foi sendo debatida no setor e naturalmente nós tínhamos que vender aquilo que tínhamos, aquilo que nos distingue dos outros, que é esta diferença. Não faria sentido que Portugal, sendo o país do mundo com a maior diversidade de uvas por quilómetro quadrado, de repente, sendo essa a nossa riqueza, fôssemos por um caminho de ter uma uva, de ter o Malbec ou o Carmenère, ou ter o Sauvignon Blanc, ou estar a plantar só Cabernet. Não, nós seguimos o nosso caminho, foi natural. É verdade que em Portugal, há 20 e muitos anos atrás, quase 30, houve ali uma tendência de fazer vinhos mais extraídos, vinhos tintos, mais no estilo Parker, não é? Nesse estilo, vinhos mais pesados, com mais cor. Essa tendência também passou por Portugal. Mas a vantagem é que a riqueza das nossas castas, das nossas uvas, a elegância das nossas uvas nos travou um pouco esse caminho, porque não permitia fazer vinhos assim tão extraídos, porque se o fizéssemos íamos perder muita outra coisa. Então, de alguma forma, esta nossa riqueza de uvas ajudou-nos, serviu um pouco de travão para que seguíssemos o caminho que muito do mundo seguiu e que agora está a inverter. Mas essa é a vantagem de Portugal, é a nossa diversidade de uvas que nos permite fazer vinhos mais elegantes, a nossa diversidade de uvas que nos permite ter uvas mais adaptadas ao aquecimento que estamos a ter. Temos uvas que resistem melhor à falta de chuva e resistem melhor a ondas de calor muito elevadas. Portanto, nós temos este polo, esta riqueza que nos está a permitir continuar a evoluir e continuar a evoluir no sentido positivo de resistir ou de seguir aquilo que o mercado quer e de conseguir acompanhar aquilo que o clima nos vai trazendo também. Eu acho que foi um pouco estratégia, sorte e o facto de termos tudo isto... Vocação também, né? Vocação, claro. E o facto de termos tudo isto que de alguma forma nos ajudou a servir um pouco de travão para que seguíssemos um caminho que teria sido perigoso para Portugal. Uma das coisas que mais valoriza um vinho é a capacidade de guarda dele. Sim. Ele passa a ser um objeto e de desejo, né? Você vê os grandes chateaus franceses, quanto tempo eles duram, quanto tempo se compra para se beber 20 anos depois, ou se busca garrafas antigas e tudo mais. Mesma coisa com os grandes espanhóis, com alguns dos grandes italianos. Em Portugal, os vinhos envelhecem muito bem. Você pega qualquer molchão velho, você pega um Quinta do Carmo antigo, Parca Velhas, enfim, vinhos do Douro, da Barrada e do Dão envelhecem lindamente, então. Mas isso ainda não é algo que até que no Brasil as pessoas já percebem um pouco mais isso, mas não é algo que seja associado diretamente aos vinhos portugueses. O que falta para que Portugal entre nessa liga também dos vinhos velhos, de serem disputados em leilões? Hoje eu acho que o Barca Velha está em leilão, O Barca Velha já está, acho que o Vale Meão, algumas safras já consegue, já se vê em leilão, mas ainda podia ser muito mais. Há muitos vinhos em Portugal com uma capacidade de guarda fantásticos, em todas as regiões, inclusive nos verdes, e que ainda não são associados a essa possibilidade. Como fazer para entrar nesse campeonato? Repara que Portugal ainda é um segredo para muita gente. Tem muita gente que não conhece Portugal. E embora nós tenhamos uma riqueza muito grande e uma história muito grande a produzir vinhos, muito antes de existir Portugal já se produziam vinhos naquela região, e Portugal, ao longo destes séculos, sempre produziu muito e bom vinho. Mas Portugal estava fechado. Estava fechado para dentro de si. Nós falámos aqui da região do Douro. Se você vir a região do Douro ou do Alentejo, nos anos 80 não tinham marcas de vinhos. O Douro tinha marcas de vinho do Porto e tinha, não sei, 5, 6, 10 marcas de vinhos, porque os vinhos que se faziam, que ali se chamavam vinhos de pasto, eram para consumo nas quintas, não eram para venda.
E muito do vinho que era feito no Alentejo era para vender a granel, para vender nas tascas em Lisboa, nos cafés, a copo, mas não é em taça bonita como é agora, era numa copinha de cair, era para bêbado quase, a expressão é má, mas ou para mandar o vinho muito para Angola, a granel, para ser bebido também em tascas. Nós não estávamos a trabalhar num mercado premium, nós estávamos muito fechados para dentro. Foi mais ali pelos anos 80 e depois mais nos anos 90, que foi aí que foi criada a Vini Portugal, que nós começámos a olhar para o setor de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais profissional. E daí este crescimento grande que Portugal tem vindo a conseguir em termos de reconhecimento internacional, tem muito a ver também com esta promoção que nós fazemos e com o estilo de enologia que se vai fazendo em Portugal. Agora, porquê é que as pessoas não conhecem os vinhos antigos portugueses? Porque nos anos 70 ou 60 ou 80 quase não existiam vinhos engarrafados ou marcas de prestígio em Portugal. Se você vai provar agora alguns vinhos, e você que conhece bem Portugal, vai provar alguns vinhos até da Bairrada ou do Dão, ou até do Alentejo, referiu alguns, ou do Douro, alguns vinhos antigos das poucas marcas que existiam, os vinhos envelheciam muito bem. Espetacular. Muito bem. Quando eu fiz 50 anos, eu abri muitos vinhos em 1969 e o melhor foi o Mourchão. Isso. Só que eram poucos vinhos, portanto nós não conseguiríamos ter massa crítica no mundo, ou ser conhecidos por isso, quando tínhamos muito poucas marcas. Esse é um trabalho que agora vai crescendo, e há outro que Portugal ainda não é reconhecido por isso, mas eu acho que em breve Portugal vai ser reconhecido como um dos países do mundo com melhores vinhos brancos. Os vinhos brancos portugueses são fantásticos. Sim. E nós ainda não estamos a ser reconhecidos por isso, mas acho que um dia as pessoas vão olhar um pouco mais para Portugal e ver que não é só um país de grandes licorosos como o Porto, ou Madeira, ou Moscatel, de ter grandes tintos, mas em vinhos brancos tem um potencial gigante. Eu tenho visto muitas vezes, e nós trabalhamos com muitos jornalistas, sommeliers, masters of wine, masters sommeliers, e eu vejo que ficam todos encantados quando provam os encruzados, os alvarinhos, os Fernão Pires, os arinhos, ficam encantados com a qualidade que os vinhos brancos têm. Então nós temos um potencial em vinho branco e alguns deles que envelhecem muito bem, sim, muitíssimo bem. Não faz muito tempo abriu uma garrafa velha de Primos, uma das primeiras safras de Primos. Minha Nossa Senhora. Incríveis. É um Borgonha. Isso. São autênticos borgonhas a custarem muito menos do que um Borgonha, mas com uma capacidade e com uma qualidade fantástica. Portanto, um dia Portugal vai ser conhecido por isso, mas eu acredito muito também nos vinhos brancos portugueses, por beber, por acompanhar esse crescimento e pelas possibilidades de várias uvas, como o Loureiro mesmo, que você não falou agora. O Loureiro aqui, que também outra, é incrível. É uma uva que é muito aromática quando é nova, mas envelhece muito bem também. Verdade. O Loureiro é outra. Agora vamos falar de uma coisa complicada. Uhum. A gente vê um movimento cada vez mais forte contra o álcool. Uhum. E a gente vê também um outro ponto que são as canetas emagrecedoras, que inibem o apetite e tiram da pessoa também a vontade de beber. Como é que a Vini Portugal enxerga esses dois, vamos dizer assim, inimigos do ato de beber vinho? Bom, eu tenho uma posição muito apaixonada sobre esta luta contra o álcool. A nossa estratégia tem sido muito moderada de promover o vinho com moderação. Tá? Essa é uma camiseta que o setor vestiu, de promover o vinho com moderação, e suportado em muitos estudos, milhares de estudos, e estou a falar mesmo em milhares de estudos. A Laura Catena tem um instituto. Milhares de estudos, eu sei. Milhares de estudos que comprovam o impacto até positivo do consumo moderado de vinho na saúde. Como combate à mortalidade, como combate até a muitos tipos de cancro. E depressão. E da depressão, sim, para além disso, para além do nosso bem-estar e de combater a depressão por aí, tudo isso. Infelizmente, a Organização Mundial de Saúde, eu aqui ponho quase umas aspas ao chamar aquilo saúde, adotou uma estratégia que é política, estamos a falar de uma organização política e não técnica, adotou uma posição não baseada em estudos científicos, mas baseada numa orientação política de combater as bebidas alcoólicas. E aqui eles têm focado muito, infelizmente também, mais no vinho do que noutras bebidas. Que é uma coisa que me causa espécie. Tem ali... Eu não vou aqui entrar em teorias da conspiração, mas
Você tenta ir ver quem é que está a financiar a OMS e tenta ver o histórico, o passado destas pessoas, e talvez vamos perceber um pouco mais porque é que a OMS está com esta linha que é cientificamente errada. E isso é que me faz confusão, ter uma organização como a OMS a passar mensagens erradas para a população. Nós vimos isso no Covid, depois tiveram que desmentir, já vimos isso em muitas outras coisas. Infelizmente no álcool ainda vemos a OMS a passar uma mensagem errada, cientificamente errada às populações, só por uma determinada orientação política. Nós seguimos muito este vinho com moderação, tentamos ao máximo também divulgar muito daquilo que a ciência vai passando sobre aquilo que é o impacto positivo do consumo moderado de vinho. Sabemos que o consumo abusivo é mau, como é tudo o que é abusivo é prejudicial à saúde. Parece mais ou menos óbvia a ligação. Em relação às canetas de emagrecimento, de facto entraram muito na moda. Primeiro houve aí uma marca muito conhecida que rapidamente esgotava e todo mundo estava quase a usar aquilo, enfim, não para combater o diabetes, mas para emagrecer. Agora já há mais marcas, mas é uma tendência. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua forma física ou com não se terem demasiado peso e estão a enverdar para um caminho que eu não sei se é bom ou se é mau, mas em vez de tentarem levar um estilo de vida mais saudável, vão recorrer a medicamentos que muitas vezes não sabem o impacto deles na saúde, e esse também é outro problema. A longo prazo, não? A longo prazo, porque tudo isto é novo. Mas quem está a usar essas canetas de facto não deve consumir bebidas alcoólicas, até porque não se sabe muito bem a ligação, e já há alguns estudos que apontam para coisas um bocadinho mais estranhas, e portanto aí é de facto um problema para nós. Aquilo que nós defendemos é que as pessoas defendemos aquilo que é lógico, que nós todos devemos ter um estilo de vida mais saudável, equilibrado, com uma dieta equilibrada, rica em várias coisas, portanto, se calhar não ir pelos veganismos, mas comer um pouco tudo moderadamente, e juntar essa dieta duas coisas que são também importantes, que é o consumo moderado de vinho, que sabemos que ajuda na redução da mortalidade e a muitas outras coisas, e levar um estilo de vida saudável até em termos de exercício físico, mas com moderação. Como em tudo na vida, moderação, mas aqui é difícil, nós não vamos entrar numa guerra contra as canetas, não vamos fazer isso. Na OMS apenas pedimos à OMS que seja séria a pensar mensagens e que não passe mensagens políticas, mas científicas. Eu vejo sempre essas campanhas tendo sempre uma garrafa de vinho como ilustração, quando na verdade a gente tem problemas muito mais sérios com destilados que são misturados a bebidas energéticas que fazem muito mais mal. A bebida energética sem uísque já faz mal, muito mais mal do que um vinho, faz mais mal do que refrigerante, do que tudo. E com o uísque, então, aquilo potencializa e você tem um coquetel pronto para explodir a saúde da juventude, que bebe aquilo e quando podia estar tomando uma taça de vinho que é muito mais saudável. Não temos nada contra as bebidas destiladas, como é óbvio, não temos nada contra, mas infelizmente aquilo que nós vemos no consumo de muitas dessas bebidas é para que as pessoas atinjam a embriaguez mais rápida. Enquanto que o vinho é uma bebida sociável, muitas vezes associada à própria refeição, para as pessoas estarem consumindo com calma. Ajuda a digestão, inclusive. E ajuda na digestão, isso. Nós vemos que em muitas outras bebidas não é assim. E sobretudo nas gerações mais novas, bebem para ficarem embriagados, para ficarem bêbados, não é? O objetivo não é ter prazer e desfrutar e estar em companhia, não. O objetivo é ficar rapidamente bêbado. Essa é uma forma, é aquilo que se chama no inglês o binge drinking, é uma forma errada de consumir as bebidas. Não é culpa naturalmente dos destilados, mas é culpa de quem está a consumir os destilados de uma forma incorreta. No vinho, felizmente, nós não temos muito isso. Quem consome vinho consome-o de uma forma mais séria, mais ponderada, mais equilibrada. E agora falando de um outro ponto onde o vinho português é muito forte. Esse não há quem dispute essa liga com Portugal, que são os generosos, os fortificados. Vinho do Porto, vinho Madeira, vinho Moscatel. Esse setor sofre um pouco com esse mundo de menos álcool. Como é que a Vini Portugal lida com essa nova realidade de mercado para um setor tão importante para o vinho português como esse dos fortificados? Bom, aí é um tema mais complexo, mais difícil. Portugal, de facto, é um país muito rico, talvez o país mais rico do mundo em termos de fortificados. Nós temos os vinhos da Madeira, que são os vinhos do mundo,
que mais tempo envelhecem. Os vinhos são intemporais. São imortais. São imortais. Que estiveram na celebração da independência dos Estados Unidos. Temos o vinho do Porto, que é um vinho emblemático mundial, que esteve em muitos momentos históricos no mundo. Temos os moscatéis, um em Setúbal e outro no Douro, que também são vinhos de altíssima qualidade. E temos Carcavelos, que é também um vinho de altíssima qualidade, que é produzido em quantidades muito pequenininhas, mas que também envelhece muito bem e tem muita qualidade. De facto, o mundo cada vez consome menos este estilo de vinhos. E aí Portugal também tem vindo a sofrer com isso. Nós vemos que os tocais, os sauternes, esse estilo de vinhos com açúcar, álcool e açúcar, doses mais fortes de açúcar, estão a cair. O consumo desse tipo de bebidas tem vindo a cair. E isso afeta também Portugal. Eu acho que aqui quem tem sofrido um pouco mais tem sido o vinho do Porto. Madeiras e moscatéis e carcavelos não, ainda continuam numa subida em termos de vendas, mas o vinho do Porto também é maior, a produção é maior, tem vindo a sofrer muito. Aqui nós não conseguimos mudar os consumidores, nós conseguimos fazer duas coisas, que é criar vontade nos consumidores para consumir aquele tipo de produtos, que é uma abordagem, e a outra é adaptar-nos àquilo que os consumidores neste momento pedem. Então, nós temos sempre duas estratégias, ou criar uma necessidade, uma vontade deles consumirem aquilo que existe, ou adaptarmos àquilo que os consumidores querem. E aqui o vinho do Porto tem feito algum trabalho nesse sentido, com o Porto Tónico, tentar encontrar momentos de consumo diferentes, em vez das pessoas beberem um gin tónico, beberem um Porto Tónico, já tem até, há muitos, aquilo que no inglês se diz os ready to drink, os enlatados ready to drink, o Porto Tónico também já tem os ready to drink. Vejo marcas que agora lançaram, uma marca que agora lançou um vinho do Porto on ice, um branco, portanto, adaptar-nos àquilo que o mercado neste momento pede. Mas ainda são nichos, e de facto o vinho do Porto, mais o vinho do Porto que os outros, tem aqui um problema, porque produz muito vinho, cada vez se consome menos, eles vão criando, os próprios produtores vão criando alternativas e tentando buscar novos mercados, mas vai ser um caminho longo, penoso, e que aquilo que esperamos é que consigamos vencer, mas vamos ter aqui uns anos difíceis pela frente. Talvez a aposta nesse mercado do luxo, desses portos muito velhos, seja um caminho, né? O problema é o vinho base, né, de entrada. Mas aí eu aproveito para corrigir um pouco aquilo que eu disse, porque os vinhos do Porto, muito premium, vintage, não falta mercado para eles. Esse não falta mercado. O problema são os portos de entrada, aqueles portos, eu não diria dia a dia, mas quase aqueles portos mais baratos, mais fáceis de entrada, esses é que estão sofrendo. Os topo de gama continuam a vender e a crescer. Esses continuam a crescer. É que esse hábito é cada vez menor, né, Frederico? Eu lembro, por exemplo, da minha avó bebia uma tacinha de Porto no final da refeição. Não existe mais isso. Nós vimos isso nas gerações dos nossos pais e avós, hoje em dia não existe. E esse é o problema. Ou seja, como você falou e bem, nos topo de gama dos vinhos do Porto, o mercado está lá e continua a crescer. E cada vez mais. E nós vemos vinhos do Porto a ser lançados a preços muito altos e vendem. O problema são os de entrada, porque as pessoas tinham um hábito de consumir um copinho de vinho do Porto no final da refeição e esse hábito se perdeu. Então aqueles portos mais de entrada estão a sofrer neste momento e são esses que nós precisamos de encontrar alternativas de consumo. Agora vamos falar dos planos da Vini Portugal para o Brasil. Eu sei que do mundo eu não vou falar, porque é só a agenda que o Frederico me falou aqui, tem Zurique, Amsterdã e Luanda na próxima semana, nas próximas semanas, ou seja, a gente vai ficar o dia inteiro falando da agenda mundial. Mas aqui no Brasil, quais são, já falou do Chefs Week, o que vem por aí da Vini Portugal aqui no mercado brasileiro ainda em 2026? Então, esse ano nós já fizemos aqui ações em Florianópolis, Curitiba, Recife, tivemos lá em Bento Gonçalves na feira na South America. Na Wine South America, obrigado. Tivemos na Wine South America, já estivemos aqui em São Paulo, na APAS, também estivemos lá. Agora temos estes eventos, vamos ter agora em julho, final de julho, início de agosto, esta ativação com o Chefs Week, em que vamos ter uns quiosques com a marca Vinhos Portugal e com o Vinhos Portugal na carta a serem promovidos. Vamos ter uns eventos no Copacabana Palace também com vinhos portugueses. Vamos ter 20 a 30 restaurantes no Rio de Janeiro com promoção de vinhos portugueses na carta.
Estivemos também associado aqui a um evento que aqui no Rio de Janeiro, de um autocarro que andava aqui, uma caminhonete, autocarro, não sei como é que se diz aqui. Aqui ônibus. Um ônibus, obrigado. Um ônibus que andava ali em Copacabana servindo vinho às pessoas e também com a marca Vinhos Portugal. Vamos estar no Rock in Rio com Vinhos Portugal. Vamos estar de novo aqui depois em outubro na Provine de São Paulo. Quase todo o mês nós temos ações, tem alguma coisa dos Vinhos Portugal, só nossa. Eu não estou a falar aqui nos produtores que estão vindo para cá ou das próprias comissões vitivinícolas, não, só nossa. Nós quase todos os meses temos ações aqui no Brasil. Então é uma agenda muito intensa e daí também o sucesso que os vinhos portugueses fazem no mercado tem a ver com esta promoção muito intensa que nós fazemos dos nossos vinhos aqui. E como é que o Frederico vê essa realidade nova que vai chegar com um acordo União Europeia-Mercosul, que tende a baixar as tarifas e vai ficar mais justa a competição, vamos dizer assim, com os vinhos argentinos e chilenos? Qual é a expectativa da Vini Portugal com esse acordo? Nós muitas vezes vemos a nossa classe política muito empolgada com esta redução da tarifa. Eu sou um pouquinho mais cauteloso, porque a nossa tarifa, nós temos várias tarifas, mas a mais comum para os vinhos tranquilos, para os vinhos que as pessoas consomem no dia a dia, a tarifa é de 27%. E o objetivo é reduzir essa tarifa. O que ficou no acordo é uma redução dessa tarifa gradual em 9 anos. Portanto, estamos a falar em 3% de redução ao ano. Eu tenho alguma cautela quando falo sobre isso, porque uma redução de 3% ao ano pode ser amortizada pelo câmbio, pelas margens dos próprios importadores. Então, não sei muito bem ainda como é que isto vai impactar o mercado. Claro que daqui a 9 anos ela foi eliminada, mas 3% ao ano é uma baixa muito pequenininha. Aquilo que nós esperamos, de facto, é que os importadores reflitam esta baixa na venda dos vinhos, ou seja, que os vinhos cheguem mais baratos, vão chegando anualmente mais barato ao consumidor. Mas tenho algumas dúvidas que isso possa ser exatamente assim. Vamos ver como é que o mercado reage. Isso é novo. Esta redução começou agora no dia 1 de maio, os primeiros 3% no dia 1 de maio de 2026. A 1 de janeiro do próximo ano haverá outra redução de 3% e depois será todos os anos em janeiro. Claramente, isto é fácil o que eu vou dizer, é muito fácil, porque eu não estive nas negociações e muitas vezes estas coisas não são fáceis, mas seria mais benéfico para o setor se nós tivéssemos esta redução dos 27% em 3 etapas. Imagina 10, 10, 7 ou uma coisa do género, ou 8, 8, o que for. Era mais fácil, porque eram passos maiores e aí o impacto junto do consumidor seria maior. Né? Seria mais perceptível essa redução. O 3% ao ano, espero que de facto tenha impacto, espero que depois haja um abaixamento do preço dos vinhos portugueses ao consumidor. Vamos ver como é que isto impacta, vamos ver o que é que acontece com os câmbios também. Portanto, há aqui muitas coisas em jogo e uma redução de 3% não é tão impactante assim. Perfeito. Agora, para a gente finalizar, um momento bossa nova, Frederico. É o seguinte, vou dar 3 músicas da bossa nova e você vai harmonizar 3 vinhos com elas. Com elas, cada 3. Pode ser de região, não precisa ser um vinho específico. Nós temos 14 regiões, você não quer dar 14 músicas? Mas você pode até botar 2 no meu deixo, não há problema. Por exemplo, para um barquinho deslizando no azul do mar, que vinho cairia bem? Ou que vinho de qual região cairia bem? Que estilo cairia bem? Se preferir, eu vou fugir ao tema da região, vou tentar mais ao estilo de vinhos. Boa. Então, claramente, aí eu poria um vinho branco mais levezinho ou um vinho rosado. E aqui há várias regiões, não só os vinhos verdes, mas várias regiões, Lisboa, outra delas, ou a Península de Setúbal, ou o Tejo, várias regiões produzem vinhos brancos mais leves, mais frutados, mais aromáticos, e que seriam ótimos para consumir num barquinho, num mar azul. E numa tarde em Itapuã, deitado naquela rede preguiçosa, como o Vinícius de Moraes estava contemplando, em vez da cachaça de rolha, o que ele devia abrir ali? Olha, eu aí, como sou um apaixonado por espumantes, eu poria um espumante português, algo que Portugal ainda não se afirmou muito no mundo, mas Portugal tem ótimos espumantes. E tem condição de fazer espumantes sensacionais. Isso, e tem condição para fazer grandes espumantes, e portanto também um convite a quem nos está a ouvir,
que descubra, tente também descobrir os espumantes portugueses, porque são muito bons, e aí claramente seria o ideal. E, por fim, você está com aquela saudade, chega de saudade, que vinho para ajudar a matar a saudade você indicaria? Bom, eu já falei em branco, hoje em dia sou mais consumidor de vinho branco e de espumante do que tinto, mas já falei nos outros dois e, portanto, vou dizer que agora um tinto, eu diria um tinto neste estilo dos tintos portugueses que nós estamos a fazer hoje em dia, que são vinhos mais em elegância. Portanto, um vinho português com alguma idade, com muita elegância, mais ligeiro, para nos lembrar a Portugalidade e o caminho que nós estamos a seguir em vinhos. Maravilha. Frederico, foi um prazer ter você aqui, uma honra para nós aqui no Gula Podcast. Volte sempre, essa casa é sua também. Muito obrigado. Um abraço, Alexandre. Abraço, pessoal da Gula, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nas nossas redes que vem muito mais por aí. Um abraço.